No ano de 2019, uma mulher chamada Ashley viveu um pesadelo quando presenciou um homem desconhecido conversando com a sua filha pequena através da babá eletrônica. Ele começou colocando um trecho de uma música até a criança acordar e depois iniciou o papo. Hello there. I'm your best friend. Tudo isso aconteceu apenas 4 dias após a compra do aparelho. A voz que surgiu não era de um estranho qualquer, mas de alguém que se autodenominava o Papai Noel, ordenando que a filha de Ashley, a Alyssa, destruísse a casa. I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? You can mess up your room. You can break your TV. Can do whatever you want. Até hoje, o invasor não foi descoberto, mas imagine as preocupantes possibilidades que poderiam rolar com esse tipo de invasão. Pois é, esse rolo aí é apenas a ponta do iceberg do caso que iremos dar uma olhada hoje. Bom, vocês já sabem o que fazer, deixa o like aí embaixo, se inscreva se você for novo por aqui, e se você for novo por aqui mesmo e tiver curtido o conteúdo, dá uma olhadinha na minha nova playlist aqui do canal, que eu separei os vídeos que eu julgo serem os melhores e os mais legais pra vocês conhecerem o conteúdo por aqui, beleza? Mas antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, ó, cá entre nós. Cerca de 90% dos homens aqui no Brasil só procuram ajuda quando possuem problemas graves, e cá entre nós a gente sabe que isso é verdade. Principalmente quando esse problema afeta a autoestima, é meio cultural e a gente só deixa de lado, então presta atenção aqui. A chance de você, homem, ter que enfrentar um probleminha relacionado à queda de cabelo durante a sua vida é muito alta, só que essa é uma situação tratável que vai te evitar muita dor de cabeça lá no futuro, e é aqui que o nosso patrocinador vai te ajudar. A Manual é uma empresa britânica especializada em tratamento para calvície da forma mais prática e segura possível, tanto para quem tá em estágio inicial ou para estágio avançado, e você nem precisa sair de casa. No site deles você responde a um questionário sobre sua calvície e o médico vai te passar um plano de tratamento de acordo com seu perfil. Os produtos custam a partir de R$25 por mês e vocês podem usar o cupom CANALSTEX40 para ganhar 40% de desconto no primeiro pedido. Seja rápido porque o cupom é limitado e 40% é um baita desconto. O frete é grátis, a entrega é discreta e o tratamento precisa ser contínuo, e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso. Em toda a campanha eles me mandam aqui alguns produtos, como o shampoo, que eu curto pra caramba, e não vai achando que é só pra quem já tá em estágio avançado de calvície não, porque esses produtos aqui podem ajudar muito na saúde do seu cabelo e te livrar de uma baita dor de cabeça lá na frente. Então dá uma olhada aí na descrição, todas as informações estão lá, e muito obrigado Manual por patrocinar esse vídeo. Agora vamos ao nosso assunto. Para começar, precisamos voltar alguns anos no tempo até 2014. Na época, surgiram diversas opções no mercado para as famílias que queriam inserir a tecnologia na criação dos seus filhos, tanto na parte de cuidados quanto na parte de educação. Nessa época, uma marca em específico parecia estar à frente desse movimento, e seu nome era a VTech. Eles ofereciam diversos aparelhos, mas o tablet de aprendizagem infantil surgiu com uma promessa bacana. Nele, os pais poderiam enviar fotos, vídeos, mensagens, enquanto os filhos navegavam em um ambiente supostamente seguro e controlado para suas idades. Era um tablet feito para crianças aprenderem por meio de joguinhos e tudo mais, enquanto tudo era monitorado. Os produtos faziam muito sucesso na gringa e estavam batendo recorde de venda porque eles realmente eram úteis e ajudavam o casal a ter um fôlego enquanto a criança estava distraída nos aparelhos. Era algo de confiança, porém a empresa coletava dados sensíveis dos usuários, muitos deles ilegais, sem o devido consentimento ou transparência, e o pior, esses dados estavam vulneráveis. Pois é, embora a VTech prometesse segurança e aprendizado, ela operava em um sistema cheio de falhas. Quando a VTech se tornou popular, rapidamente atraiu a atenção da comunidade hacker por ter um sistema simplificado até demais. Rapidamente foi descoberto que o sistema tinha brechas e no piscar de olho os fóruns já estavam repletos de vídeos de hackers acessando o sistema operacional e tomando controle, e vocês já devem até imaginar o que aconteceu. 5 million people worldwide have had their data stolen, including 500,000 people here. The hackers took names, personal details, pictures children had uploaded, and chat messages between them and their parents. A principal figura responsável por explorar a brecha das babás eletrônicas era de um usuário denominado como Slipstream, um pesquisador de segurança de 21 anos que trabalhava para a empresa Malwarebytes. Slipstream não sabia disso ainda na época, mas ele estava prestes a explodir um escândalo sem precedentes. O que pegou o nosso nerdola de surpresa e logo se tornou sua obsessão foi a descoberta de que o site da VTech
usava o Adobe Flash no seu formulário de inscrição de usuário, e apesar de ter sido um padrão dominante na animação e na multimídia web no passado, suas inúmeras vulnerabilidades tornaram o Flash uma arma poderosa na mão de hackers por causa de uma coisinha chamada SQL Injection. Explicando de maneira super reduzida e simplificada, o SQL Injection funciona mais ou menos assim. Toda vez que você coloca suas informações de login em um site e clica em entrar, é executado um código no banco de dados que faz uma busca pelas informações que você forneceu para verificarem se elas são verdadeiras ou falsas. Se elas forem verdadeiras, ou seja, se existirem, você entra. Se não existirem, as informações são falsas e aí você não entra. E se só sua senha não existir, aparece que ela está incorreta. Porém, se no lugar da senha você digitar apóstrofo ou 1 igual a 1, você vai estar adicionando uma informação no próprio código, criando uma nova condição. Agora, clicando em login, ele vai procurar pelo seu e-mail e pela sua senha, só que na senha vão ficar duas condições. Ou ela precisa ser verdadeira, ou 1 é igual a 1. 1 é igual a 1, certo? Sim. Então, o campo da senha é verdadeiro e o acesso é liberado. E assim, num piscar de olhos, aquela brecha permitiu com que o hacker roubasse, modificasse ou adicionasse qualquer coisa no banco de dados daquele site. A gente tá falando aqui de e-mails, cartões de crédito, números de telefone, senhas, informações pessoais e muito mais. Essa falha foi bem popular em diversos serviços antigamente. Hoje não é tão simples assim de fazer essa invasão. Mas a partir daquele momento, Slipstream, um jovem de apenas 21 anos, tinha acesso completo aos dados de uma empresa avaliada em 2 bilhões de dólares. E ele precisava tomar uma decisão. Ou ele reportava a imensa falha de segurança, ou se aproveitava dela cometendo um crime federal. Bom, Slipstream clonou e armazenou todas as informações do banco de dados para verificar depois o que faria com elas e rapidamente desconectou qualquer lastro que pudesse indicar que ele esteve ali em algum momento. Foi só depois de algum tempo que ele percebeu que agora tinha em mãos os dados de quase 5 milhões de pessoas e que outra escolha precisava ser feita. Dados como nome, endereço, conta, documentos e tudo mais costumam valer uma boa grana no mercado paralelo, já que são usados por muitos hackers e golpistas na criação de contas fantasmas, empréstimos, invasões e tudo mais. Com quase 5 milhões desses dados em suas mãos, Slipstream poderia facilmente fazer uma boa grana se ele quisesse. Mas é aqui que a nossa história dá uma certa virada e o vilão se torna herói. Nesse momento, o Slip percebeu que a maior parte dos dados vazados ali eram de crianças. Esses dados não envolviam apenas nomes e números, mas também vídeos registrados pelas babás eletrônicas. E nesse momento aqui eu acho que eu nem preciso explicar o que acontece se esses vídeos caem nas mãos erradas. Slipstream, que no começo era apenas um hacker curioso, agora estava com um dilema gigantesco sobre o que fazer. Vender essas informações implicaria num problema enorme, mas ele já tinha ido longe demais para ser perdoado pela invasão, ou quem sabe recompensado pela empresa. Ele tinha muito medo de que fosse preso assim que explicasse a história, afinal estamos falando de uma empresa gigantesca, e bom, de qualquer forma o crime tinha acontecido. Então, alguns dias depois, ele teve uma ideia. Slip passaria uma mensagem anônima a um jornalista sobre o rombo de informações e sobre a vulnerabilidade de 4,8 milhões de dados pessoais. Na sua mensagem, ele deixou claro que não iria vender ou expor esses dados e só queria que isso fosse corrigido para que não caísse em mãos erradas. Lorenzo, o repórter da Motherboard que recebeu essas informações, teve dúvidas sobre o que fazer de início. Se aquilo fosse verdade, seria o tipo de escândalo que poderia levar uma empresa à falência. Então ele chamou um especialista em segurança digital, o Troy Hunt, para verificar se essa falha realmente existia. Troy Hunt, na época, era famoso por usar suas habilidades em cibersegurança para ajudar diversos usuários, tendo inclusive criado um site chamado Have I Been Pwned, onde as pessoas colocam seus e-mails no campo de pesquisa e descobrem se já tiveram seus dados vazados de alguma forma, e esse site segue ativo até hoje. Ele ficou completamente abismado quando recebeu as informações do Lorenzo. A falha era sim real e a identidade de milhares de crianças entre 5 e 10 anos de idade estavam expostas. Não apenas suas identidades, mas suas vidas, seus vídeos, suas rotinas e até seus momentos mais íntimos. Era um escândalo sem precedentes. A história começa a ficar ainda mais absurda quando eles tentam contatar a Vitec para explicar o tamanho do problema e simplesmente não foram respondidos. Vale lembrar que estamos falando aqui de uma empresa de 2 bilhões de dólares. Foi só depois de mandar um e-mail, de ligar, ir até a sede e conseguir os contatos dos diretores executivos que a Vitec respondeu com uma nota simples dizendo que não estava ciente do ocorrido. Assim, como se não fosse nada, eles soltaram um comunicado de imprensa no dia 27 de novembro de 2015, dizendo que algumas contas foram comprometidas, mas não citaram números, não citaram a gravidade do caso, e foi apenas isso. Isso foi tudo que eles fizeram para resolver a situação. Observando a falta de comprometimento da empresa, Lorenzo e Troy resolveram expor a verdade para o mundo em uma matéria investigativa, e a Vitec precisou assumir publicamente no dia 30 de novembro de 2015 que quase 5 milhões de usuários tiveram seus dados comprometidos. E aí você já pode imaginar o caos. O escândalo
não se limitou a uma região. Clientes do mundo inteiro estavam expostos e não era só mais um vazamento de dados, mas sim a privacidade das pessoas que estava totalmente comprometida. Em resposta ao vazamento, várias ações judiciais foram movidas contra a VTech, principalmente por negligência na proteção de dados. Essas ações alegavam que a empresa havia falhado em proteger adequadamente as informações pessoais dos seus clientes e por isso deveria ser responsabilizada. A questão aqui é que essa história tá longe de acabar na descoberta do vazamento. Casos de invasores em babás eletrônicas explodiram e se tornaram cada vez mais recorrentes por causa do escândalo da VTech. Afinal, perceberam que toda a indústria de produtos eletrônicos infantis tinha falhas graves na segurança, especialmente as babás eletrônicas, e lógico, os hackers se aproveitaram demais disso. Para que você entenda um pouco mais a gravidade dessa situação, muitas pessoas não ficaram sabendo ou simplesmente não sabiam o que fazer para poder resolver o problema e não atualizaram os seus dispositivos, se tornando alvo desses invasores. Eu separei aqui alguns casos, se liga. O primeiro foi esse com o qual eu abri o vídeo, onde o invasor tenta se passar pelo Papai Noel e começa a incitar uma criança a destruir sua própria casa, apenas por pura diversão e nada mais. Um outro caso bizarro aconteceu no ano de 2019, quando um hacker invadiu o dispositivo de uma família nos Estados Unidos e esperou o filho mais novo, de 13 anos de idade, ficar sozinho para iniciar um terror psicológico contra ele. I see you. What? I see you. How you doing? How's your day? I said What's your name? Lamar. Ele fazia perguntas sobre a vida do garoto, que calmamente foi esperto e enrolou o cara até conseguir desativar a câmera. Do you play CSGO? What's it called? CSGO. What is that? Hey, you. What's up, homie? I still see you. Vocês conhecem o swatting? É basicamente uma trollagem que pode literalmente matar o seu alvo. Isso costuma acontecer com streamers gringos, alguém liga pra SWAT e fala que tem uma bomba na sua casa ou coisa do tipo, e aí eles chegam lá e todo o desespero é transmitido ao vivo. Mas e se eu te disser que alguém fez o mesmo com uma família e assistiu o caos inteiro se desenrolar por uma câmera de segurança da casa? Pois é. Em 2020, um hacker simplesmente enviou a SWAT pra casa de uma família em Atlanta por nenhum motivo especial, além de causar só um caos e desespero. Sina says around 10 officers surrounded her house because they had received a person shot called at her address. What they didn't know is that the person who made the call was watching their every move. Na Flórida, em 2020, uma família foi vítima de um invasor que passou horas proferindo injúrias raciais e zombando deles enquanto mexia também com o sistema de som da casa. Porém, como sempre na maioria dos casos, quando a polícia chegou, o hacker já tinha desconectado e não conseguiram rastreá-lo. É um prazer puramente sádico em perturbar crianças, adolescentes e até adultos. Em outro caso no Tennessee, por exemplo, um casal relatou que era acordado todas as noites por uma voz distorcida que agia como se fosse um poltergeist, fazendo barulhos e gritando provocações. Chegou até a ter um caso onde um babaca invadiu uma câmera que ficava posicionada no berço do bebê e gritou no microfone, acordando a criança assustada. Pois é, todos esses casos começaram a acontecer a partir de 2017 e vem crescendo ao longo dos anos, e foi o escândalo da VTech que iniciou todo esse boom. Embora raramente os invasores sejam capturados, em 2022, Kia Christian Nelson e James Thomas Andrew foram ao Tribunal de Los Angeles acusados de uma dezena de crimes envolvendo a invasão de dispositivos eletrônicos, desde terrorismo até conspiração, já que eles usavam os dados obtidos para os mais diversos meios. Mas e a VTech, o que ela fez a respeito? Bom, ela continua operando no mercado e nunca precisou pagar diretamente os consumidores pelos danos causados. Além de pagar uma multa de $650 mil, a VTech comprometeu-se em respeitar as leis de proteção de dados infantis dos Estados Unidos e concordou em melhorar as suas práticas de segurança, sendo sujeita a auditorias regulares de dados e privacidade durante os próximos 20 anos. Quanto às crianças expostas, as notícias também não são das melhores. Velho, levou quase um ano entre a descoberta da brecha e uma atitude concreta da empresa, e com certeza dezenas ou centenas de hackers tiveram acesso aos dados, aos vídeos e fotos íntimas que as câmeras capturaram, e é desesperador saber que muito provavelmente esses arquivos foram parar nas mãos do mercado ilegal, e as famílias nem ficaram sabendo. E bom, o Slipstream não foi acusado oficialmente por esse caso, e muitos teorizam que isso é justamente para manter tudo bem abafado e esquecerem. E pra mim
Também foi bizarro ver todos esses casos, principalmente a parte do swatting. O cara tava ali na câmera da entrada da casa, olhando a polícia chegando. Inclusive, existem várias histórias malucas de streamers que foram vítimas de swatting, e se você não conhece, você pode clicar nesse vídeo aqui pra saber mais sobre. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final, deixa o likezão aí pra mim, um abraço e tchau!